Isso é inegável. No início do ano, nós tivemos a primeira fuga da história de presídios federais, que nós acompanhamos, documentamos tudo aqui no canal, desde a fuga em si até a captura dos fugitivos. 2 e agora, criminosos, facada só, uma nós quadrilha. temos a execução dos acusados de planejar o sequestro do Sérgio Moro, queima de arquivo óbvia, e denúncias gravíssimas sobre a prisão em que está sendo mantido o Felipe G. Martins. A vida do ex-assessor do Jair Bolsonaro está em risco. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês. Isso não está me cheirando bem. Antes disso, outras matérias. A primeira é de dezembro de 2023. Mas estou trazendo a matéria do ano passado aqui, porque eu vou fazer um contraponto com a realidade atual de hoje no Brasil. Em dezembro do ano passado, o economista-chefe da XP disse lá em dezembro de 2023 que dificilmente o dólar se consolidaria acima dos R$5 no ano de 2024. XP, que apoiou a candidatura do Lula. Já foi na casa do Murilo? E hoje, não, nunca o dólar fui. bateu R$5,40. Já está consolidado acima Agora ia dos precisar do GPS. há um bom tempo. Mas só tinha A perto. pergunta que fica aqui é a seguinte: o que essas pessoas no mercado financeiro ganham com esse tipo de declaração? Porque não tentem me convencer de que ele acreditava nisso. Se fosse dezembro de 2022, ele fosse muito, mas muito ingênuo, vá lá. Com muita boa vontade, a gente pode até acreditar. Agora, dezembro de 2023, um ano do terceiro governo do Lula, o cara falar isso aí, não dá, né, gente? Não dá. O que ele ganha com isso? Ele, mais do que ninguém, sabia na época, continua sabendo, que nós estamos caminhando em direção ao precipício. Então, eu não consigo compreender com a intenção dele passar esse otimismo mentiroso, né, para o mercado e para a população, o povo em si. Né? Quem tem que investigar não sou eu, se ele se beneficiou dessa declaração. O que eu posso fazer é trazer as informações aqui para vocês, tá? Enquanto isso, o peso argentino ultrapassou o real e nós já temos a pior moeda dos países emergentes no ano de 2024. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá tudo dominado. Alô? Excelente Lula também. Passa aí o número. Passa o endereço da casa do Murilo para a gente chegar lá pelo Google Maps, por favor. Convocando jovens franceses, né, que estão comprando doação sem ajuda dos pais, a votarem contra a extrema-direita que quer dividir o país, como se não fosse a esquerda que sempre, né, investisse na divisão. E aí a gente conversou a respeito disso, é um absurdo, o cara super rico, agora vai ficar muito mais rico, jogando pelo Real Madrid, na França mais, convocando jovens para votar contra extremistas, né, inimigos imaginários. E aí o que aconteceu? Deus me perdoe, tá? Não desejei o mal dele não, mas o mal veio, né? Ele quebrou o nariz, deve fazer uma cirurgia e provavelmente vai ficar de fora do resto da Eurocopa. Agora o detalhe é o seguinte, vejam aí na foto, que o narizinho dele ficou torto para a extrema esquerda. Então, podia pelo menos ter entortado para o outro lado para poder botar a culpa nos extremistas, né? Agora vamos lá, pessoal, vamos chegar aqui aos temas principais e o assunto é muito sério. Começando por essa matéria, os acusados de planejar o sequestro do Sérgio Moro foram mortos a facadas no presídio de Presidente Venceslau, segurança máxima. A pergunta óbvia é: como em uma prisão de segurança máxima os assassinos tiveram acesso a facas? A resposta também é óbvia. Passa para esse aqui também, por favor. Para esse aqui também, por favor. É impossível que alguém tenha um preso tenha acesso a facas sem que os funcionários do presídio tenham feito um mole ou até mesmo ajudado. Até hoje nós não sabemos o resultado das investigações sobre a fuga lá no início do ano. A primeira fuga da história de presídios federais do Brasil. Não sabemos. O que nós sabemos é que houve também essa facilitação. Isso aí ficou muito claro e ninguém negou isso aí. Por exemplo, as luzes estavam queimadas.
aberta, enfim, não é nenhuma situação esquisita, é uma situação escancarada. Então, transparência zero nessa investigação. A sociedade nunca vai saber a verdade. Assim, nós sabemos a verdade, agora nós não sabemos quem são os personagens que fizeram parte desse teatro. O mesmo vale para isso aqui. Estes dois homens eram acusados não só de planejar o sequestro de Moro, como serem também do PCC. E os suspeitos de terem assassinado os suspeitos também são do PCC. Então não precisa ser o Einstein para chegar à conclusão de que foi queima de arquivo. Por quê? Porque eles sabem de onde partiu a ordem para que o Sérgio Moro fosse sequestrado. Então vamos calar a boca dos dois aqui antes que eles falem demais. Mas o principal aqui não é a questão da queima de arquivo, porque isso aí é grave também, mas o principal é como permitiram que isso acontecesse. A facilitação, a associação, esse é o termo correto, a associação entre agentes do presídio e os bandidos que executaram os outros bandidos. Um país que quer ser levado a sério, o mínimo que ele pode fazer é impedir que armas entrem dentro do presídio, porque um governo que tem como política de segurança pública impedir que a população se arme, e não consegue impedir que armas entrem dentro de um presídio onde os bandidos estão, não tem moral para nada. Não deveria mais abrir a boca para falar sobre segurança pública. Agora, isso aí só fomenta a desconfiança de que existam elos, não apenas entre agentes penitenciários e bandidos, mas também entre agentes penitenciários, bandidos e agentes externos, inclusive ocupando postos altos na hierarquia política brasileira. Já botou? Mais uma investigação que, se acontecer, nós nunca saberemos o resultado. Siga por assim 1,3 km na rua Cristina Tavares. Agora vamos E ao conversar final sobre a prisão virar à do direita. Felipe G. Martins. Contextualizando aqui, ele foi preso, acusado de tentar fugir, ter ido para os Estados Unidos para fugir, golpe de Estado, aquela ladainha toda que a gente já cansou de escutar e que não tem pé nem cabeça, pessoal. O Felipe já provou, por A mais B, que não deixou o Brasil no final de 2022. Ele estava aqui, mostrou passagens para Curitiba, onde ele passou as festas de final de ano com a sua família. O próprio governo americano já disse que ele não esteve nos Estados Unidos no final de 2022, ele não entrou no país, não deixou o país, ele não esteve lá. Isso. Só anteriormente, obviamente, Ditadura. principalmente como assessor internacional. Daqui a pouco você vai virar à direita. Se a justificativa para a prisão dele 450 era a metros. ida dele para os Estados Unidos, ele já deveria ter sido solto há muito tempo. Existe um fator aí, pessoal, por quê? Vire à direita na rua Cristina Tavares, rua Klaus Viana. Termo, que a esquerda é ótima nisso, inventar-se desses nomes assim, criou, previa a prisão do Alexandre de Moraes. E a Vire à esquerda, direita na rua Cristina a imprensa Tavares, diz que ela rua foi Klaus E agora? Viana. escrita, redigida pelo Felipe Martins. Isso. Então, a minha leitura, que pode ser equivocada, de repente ela... Em 600 metros, vire à direita na rua Péricles Ramos. Só que a coisa vai piorando, pessoal. O Sebastião Coelho, ex-procurador da República, assumiu a defesa do Felipe Martins. E ele disse, recentemente, que a vida do Felipe está em risco. Por quê? Porque ele ficava na biblioteca da prisão. Obviamente, ele dorme na cela, mas trabalhava na biblioteca da Virar pra prisão. onde? Você vai virar à direita agora. Um setor onde ele ficaria ali à mercê dos bandidos que estão presos Virar à direita. na mesma penitenciária. Continua na direita? Exatamente. Não se sabe oficialmente. Aí você vai pegar a esquerda, né? Agora, sei lá, eu acho que a gente ainda tem o direito assim, de desconfiar de determinadas coisas. Para piorar a situação, foi revelado ontem, pela Revista Oeste, que o diretor Sim, e agora? deste presídio é petista. Em 250 metros você vai virar à direita. Publicações de apoio À direita? ao PT Isso. contra o Jair Bolsonaro em suas redes sociais. Não é uma pessoa que apoia em segredo
PT É. anti-Bolsonaro Estamos. também fez isso publicamente. Então, vejam só o cenário. Nós temos uma pessoa que nunca deveria ter sido Vire à presa. direita na rua Vazamento. Péricles Ramos. Isso. Isso aqui. Não, a direita, é mais pra lá, aqui à esquerda. A acusação Merda toda maluco. alguém está trabalhando durante a sua prisão na biblioteca, ou seja, Aonde esse carro branco foi? por risco de vida, porque está cercado por bandidos. O presídio provavelmente não é bandido. Em 500 E querem metros, transferi-lo vire à esquerda para na outro rua setor, Nova Delhi. que ele Agora. ficaria assim em risco, né? Correria o risco de ser atacado por esses bandidos. E aí, para Aqui completar é a Nova cereja do Delhi. bolo, Isso. o diretor desse presídio, provavelmente o responsável por essa decisão que não foi ainda tomada graças à denúncia do Sebastião Coelho, é petista e anti-Bolsonaro. O aparelhamento Continua direto. do setor Vai, não, vai diminuindo aqui. não se resume apenas Não, a mas esquemas de vai pra corrupção e esquerda. acobertamento desses esquemas, não. A coisa é muito mais profunda, a capilaridade é Isso, pra enorme. cá. Eu não estou chegando aqui para vocês e dizendo, ó, esse diretor da cadeia Não, petista vai, quer pode matar o continuar. Felipe Martins. Eu não Direto. estou Isso. falando isso. Não entra numa dessa não. E fique bem Vire à claro, esquerda na rua Nova o que eu trago para Delhi. vocês aqui são fatos, né, que eu acabei de E expor agora? aqui, Agora. e que podem levar a uma Essa tragédia. vai. Estão esse carro pra cá. Caso isso aconteça, aí sim, esses fatos que a princípio não formam essa tragédia, passarão a formar. Porque não faz o menor sentido você transferir o Felipe, e repito aqui pela milésima vez, se for necessário, não deveria estar preso. 300 metros, vire à esquerda na rua Kampala. Eu aproveito aqui a oportunidade para dar meu apoio à família do Felipe, da esposa dele, aos pais, porque o que estão fazendo com esse rapaz é abjeto, é desumano. Eu nunca estive pessoalmente com o Felipe Nessa Martins, aqui ou na mas outra, né? eu fui aluno Na outra. dele. O que eu aprendi com aquele cara em aulas de 4 horas, que Vire à ele esquerda na rua falava, Kampala e né, depois ensinava vire à sobre esquerda na geopolítica, rua Hanoi. sem se repetir e sem perder o fio da meada, foi uma coisa impressionante. Tá? Os melhores professores Vai que vir eu já agora. tive em toda a minha vida. E uma pessoa, Isso. por mais que eu não tenha convivido com ele, que transparece. A bondade Agora. dele, Vire à esquerda na a rua ética Hanoi dele, e a moral depois chegaremos ao destino. são E agora? claras. Então, força para a família. E se Deus quiser, o Felipe vai sair dessa. Agora, que fique do Quem é esse Felipe aí? Quem é esse Felipe? Vai sair que essas dessa. coincidências Não, estejam errou. Vire Se à o pior esquerda na acontecer, rua tem como Osmo e voltar? depois vire à É, esquerda mas- na da rua Nova guarda, aí que Delhi. acontece mesmo, Vamos fazer um retorno. os responsáveis pelas decisões, né, paguem por isso. Vou dar ré ali. Um forte abraço e a gente se vê por aí. Eu vou entrar nessa aqui e vou Isso. sair de novo. Vire à esquerda na rua Nova Delhi e depois vire à esquerda na rua Kampala. Vire à esquerda na rua Kampala e depois vire à esquerda na rua Hanoi. De novo pra cá. Isso. Agora passa essa rua aí que nós Vire faz. à esquerda na rua Hanoi e depois chegaremos ao destino. É o nome da rua Hanoi. Rua Hanoi. É essa aqui. É essa daí. Virar à esquerda aqui.
Chegamos. Acho que é aqui. Agora vai lá até o final. É, Luiz, avisa ele que nós já acabamos de chegar. É no final da rua, ó. Vou Papai fazer. sabe, é no final da rua, vou ligar pra ele. fazendo retorno.